Boa noite, Elite Oculta. A minha história tem início no ano de 1990. O meu nome é Fernando e eu tinha 18 anos de idade na época. Trabalhava com desenho técnico e morava no abrigo para universitários na USP, onde cursava o primeiro ano de engenharia. Morei em um orfanato e nunca conheci ninguém da minha família. Fui adotado pela mulher que me educou e criou, e ela morreu no ano de 1990, quando entrei na faculdade. Eu me sentia deprimido pela perda da minha mãe, embora estivesse em contrapartida realizando o sonho da minha vida, que era ingressar na universidade. E quando eu pensei que a tristeza pela morte da minha mãe fosse o único fato difícil com o qual eu teria que lidar, eu recebi a notícia que eu estava com leucemia. Cheguei a pensar em me matar, e a vida parecia não ter mais sentido algum para mim. E foi quando eu conheci a Cíntia, uma garota que vivia no Paraná, na cidade de Francisco Beltrão, zona rural. E a sua família possuía uma fazenda. Vim saber disso um ano depois que nos conhecemos. E moravam todos na mesma casa. E naquela fazenda morava a Cíntia, que era filha única, o seu pai, a sua mãe, a sua tia por parte de mãe e dois primos, o Marcos e o Rogério. Eu e Cíntia nos falávamos diariamente pelo computador, utilizando o Messenger e uma webcam. Na época, ela era muito reservada, tanto que o nosso primeiro encontro foi depois de 1 ano e 6 meses de contato pela internet. E durante este ano, apesar da distância física, nos tornamos íntimos demais. Ela me ajudou muito no tratamento da minha doença. É incrível como a intimidade e o afeto podem surgir de forma inusitada. A Cíntia e eu éramos distantes fisicamente, mas nunca fui tão próximo intimamente de uma pessoa quanto fui dela. O carinho e o afeto que sentíamos um pelo outro era grandioso. E foi nas férias de julho de 1991 que embarquei em um ônibus em direção ao Paraná para conhecer Cíntia. Eu estava nervoso como nunca estive, e muito ansioso pelo nosso encontro. O tratamento do câncer me deixava debilitado, mas eu sempre fui um rapaz forte e estava determinado em conhecê-la pessoalmente. Rodoviária de Francisco Beltrão, Paraná, 2 de julho de 1991, às 5h35 da tarde. Nunca me esquecerei desta data. Eu desci do ônibus e lá estava ela, linda, cabelos longos e aqueles olhos cor de mel ligeiramente puxados. Ela era de uma beleza entonteante e exótica. E o seu rosto fino, sorriso lindo e dentes perfeitos. A sua voz doce é um perfume que eu nunca soube identificar. E toda vez que eu perguntava qual perfume que ela usava, ela sorria e não respondia. A Cíntia tinha um corpo lindo, magra, 1,88 de altura, a mesma altura que eu. Era muito alta para uma mulher, cabelos loiros e ligeiramente cacheados. Então eu vivia me perguntando: o que essa mulher viu em mim? Por que aceitou este encontro com um homem comum e doente como eu? Meus amigos, alguns mistérios transcendem a lógica. Nos abraçamos e nos beijamos, como se fosse um antigo hábito, apesar de ser a primeira vez. Ela gentilmente me conduziu até a sua caminhonete antiga, porém bem conservada, e partimos em direção à fazenda de sua família. A fazenda era simples e ao mesmo tempo grandiosa. Possuía uma plantação de girassóis
e soja, além de uma pequena criação de gado leiteiro. A plantação de girassóis foi o que mais me impressionou. Era enorme, e eu me sentia como se estivesse olhando para um mar de girassóis. Uma visão linda, que só perdia um pouco do encanto quando a Cíntia estava presente. Afinal, a sua beleza superava qualquer outra. A casa era bem antiga, mas também muito conservada. Um sobrado de 3 andares, sendo o térreo ocupado pela sala, cozinha, área de serviço e sala de jantar. O primeiro era composto de 3 quartos, uma suíte para os pais da Cíntia, o quarto da Cíntia e um banheiro, e mais um quarto vazio onde eu ficaria hospedado. O terceiro andar era bem semelhante. Uma suíte para a tia da Cíntia e 2 quartos, um para cada primo, e mais um banheiro. Ao cruzar a porta da sala, assim que entrei na casa, eu fui recepcionado por toda a família. E todos extremamente simpáticos, exceto Marcos e Rogério, os primos, e fisicamente semelhantes. Era notável como todos pareciam ser jovens demais, embora o pai da Cíntia tivesse 45 anos, e a sua mãe e tia por volta dos 40. E todos pareciam ter bem menos idade. Eles mais pareciam irmãos um dos outros do que qualquer outra coisa. Marcos e Rogério me olhavam sem esboçar um sorriso, como se estivessem desconfortáveis com a minha presença ali. Eram 2 rapazes extremamente fortes e altos, como atletas de alto nível. Chegavam a falar baixo entre eles, um fato que eu achei muito deselegante. O pai da Cíntia, com um sorriso largo, me cumprimentou com um forte aperto de mão. A mãe dela, muito parecida com ela, me abraçou gentilmente. E após conhecer a casa, eu fui encaminhado ao quarto onde ficaria hospedado. Tomei um banho, descansei um pouco e desci para o jantar. E durante o jantar, nos conhecemos melhor. E fiquei sabendo sobre a fazenda. A Cíntia me falou mais sobre o curso que ela fazia de psicologia. E eu e ela tínhamos a mesma idade. O seu primo pouco falaram, mas eu soube que ajudavam no trabalho da fazenda. Era basicamente isso. E quanto mais contato eu tinha, mais estranho esses rapazes pareciam ser. Já os pais e a tia da Cíntia eram bem amigáveis e pareciam ter a mente muito aberta. E não questionaram o fato de eu estar ali. E não pareciam se preocupar em deixar a Cíntia sozinha comigo. Era como se eles confiassem absurdamente na Cíntia e em mim, mesmo eu sendo um completo estranho. Dava a impressão de não sentirem medo de nada. E isso me chamou a atenção por ser muito incomum. E os únicos desconfiados eram os primos. Eu me sentia muito cansado e fraco quando me recolhia aos meus aposentos. O quarto era confortável, e eu, após tomar os meus medicamentos, deitei e caí rapidamente em um sono profundo. Eram aproximadamente 3 horas da manhã, quando eu acordei entorpecido pelo sono, em um estado entre o sono e a vigília, muito comum desde que adoeci. Era como se eu estivesse sonhando acordado, uma sensação incomum e muito estranha. Quando abri os olhos, a Cíntia estava em pé e fazendo carinho. Por um instante, achei que fosse um sonho, mas depois de ter despertado totalmente, eu vi que ela estava lá, cuidando de mim. E apesar do meu estado de saúde,
Foi impossível não ficar excitado em ver a Cíntia com a mão em meu corpo. Os cabelos soltos e um pijama minúsculo que ressaltava ainda mais o seu corpo. Aliás, o corpo dela parecia um artesanato de Deus. Era como se o Criador tivesse esculpido aquele corpo com as suas próprias mãos. Eu nunca dormi de pijama. Sempre fui habituado a dormir sem roupa. E ela, com um sorriso malicioso, percebeu a minha excitação e começou a me beijar. Fizemos amor aquela noite pela primeira e única vez. Hoje, no alto dos meus 48 anos de idade, eu posso dizer que nunca tive uma experiência sexual tão fantástica, pois transamos loucamente e adormecemos juntos. Quando acordei, por volta de 5 horas da manhã, a Cíntia não estava mais ao meu lado. Eu senti uma dor aguda em meu ombro e, quando olhei, percebi que estava ferido. Haviam marcas com uma certa profundidade e um pouco de sangue no lençol. Eu ouvi uma conversa no corredor. Tentavam falar em voz baixa. Porém, era nítido e se tratava de uma discussão. Não resisti e fui até a porta para escutar. E o pouco que ouvi me deixou profundamente preocupado. Era a voz da Cíntia discutindo com um dos primos. Não pude reconhecer direito quem era, mas o pouco que entendi me congelou a alma. Não vou tolerar isso. Nem seu pai vai admitir algo assim. Temos que manter a tradição, não só por um costume, mas por necessidade. Precisamos disso para viver. Você sabe disso melhor do que eu. E não preciso ficar aqui te explicando nada. Dizia a voz masculina, que parecia ser de um dos dois primos. Eu sei que precisamos, mas poderíamos arrumar outra pessoa. Tem tanta gente disponível e maldosa no mundo. Vamos utilizar esses. Na maioria das vezes foi assim. Ele tem um coração bom e não é do mal. Só está doente. Dizia a Cíntia. A doença dele é terminal. Você já detectou isso. Ele ainda não sabe, mas não vai sobreviver do câncer. E eu sinto o cheiro de morte nele. Aquele rapaz terá uma morte dolorosa com câncer. E o que vamos fazer é praticamente uma caridade. Caridade? Disse Cíntia. Esse joguinho que fazemos é para gente maldosa, ruim. Nunca teve a ver com caridade. Pois bem, faremos uma reunião logo após o café no porão, todos juntos, e vamos decidir o que fazer. Disse a voz masculina. Meu coração batia forte. Pensei em fugir, mas não tinha forças ou condições para isso. E logo o sol iria aparecer, e eu seria chamado para o café, que tradicionalmente, de acordo com o que Cíntia havia me dito, eram às 6:30 da manhã. A vida estava sendo dura comigo. Quando eu pensei finalmente ter encontrado a felicidade, percebi que, na verdade, eu havia encontrado um horror maior do que o câncer e a perca da minha mãe. Chorei sentado na cama, e uma sensação de impotência tomou conta de mim. Eu precisava fazer algo, e não podia me entregar assim. Foi então que tive a ideia de ir até o porão e levar o meu pequeno gravador digital. Na época, era tecnologia de ponta, e eu costumava usá-lo com fones de ouvido para ouvir as minhas músicas preferidas, como fiz durante a viagem no ônibus. Mas também havia um dispositivo de gravação de ambiente. Gravava os sons de um ambiente com qualidade, e eu precisava gravar a reunião
que seria feita após o café para saber direito do que se tratava. Desci até o porão bem devagar para não ser ouvido. O meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. E nunca foi tão difícil seguir a sequência de escadas que me levava até o porão. E fazia parte da mesma estrutura de escadas que levava até os quartos. A minha maior dificuldade foi encontrar o interruptor, mas quando finalmente consegui acender a luz, eu pude ver o porão e percebi que destoava do resto da casa. Era um lugar úmido, abafado, com uma grande mesa de magno com cadeiras dispostas ao redor. E atrás da mesa havia uma jaula com grades reforçadas. Achei estranho, pois eram barras de aço com um diâmetro muito grande. Se assemelhava a jaulas de um zoológico que costumavam prender os animais mais ferozes. O odor do ambiente era muito forte, diferente de tudo que já senti até hoje. Esqueçam essas coisas de enxofre ou cachorro molhado. Isso não existe, ao menos não na minha experiência. Era um cheiro forte, mas não ruim. E não há na minha mente algo para estabelecer um parâmetro de comparação. Enfim, eu programei o gravador para 5 horas, o máximo possível para aquele dispositivo. Deixei escondido em um estante que ficava ao lado da jaula e voltei para o meu quarto. A casa estava estranhamente silenciosa. Eu cheguei a pensar que todos haviam saído. Mas quando eu estava entrando em meu quarto, percebi a presença da Cíntia no corredor e quase desmaiei de susto. Ela parecia apreensiva e a sua expressão era de dor e preocupação. Porém, antes de dizer qualquer coisa, a mãe dela surge na escada com um sorriso nos lábios e nos chama para o café da manhã. Durante o café, pouco conversamos. Os pais de Cíntia estavam mais sérios, com uma expressão mais fechada. A tia puxou o assunto e falou sobre amenidades. E logo foi interrompida pelo pai de Cíntia, que disse educadamente: "Fernando, espero que não se importe, mas temos um assunto importante da fazenda para resolver hoje de manhã. E a Cíntia também participará da reunião. Você se importa de ficar um pouco sozinho? Fica à vontade para andar pela fazenda. É um lugar bem agradável. E o ar é puro, e certamente lhe fará bem." "Claro que não me importo. Vou andar um pouco pelo campo, o senhor tem razão. O ar é puro e me fará bem." Eu respondi. A visão dos girassóis foi reconfortante. O tempo estava frio e nublado, mas a paisagem ainda era linda. Desde que contraí a doença, nunca havia me sentido tão bem. Queria correr pelo campo, e o ar parecia ser mais puro do que nunca. Aquele ar gélido me causava prazer quando enchia os meus pulmões. Contudo, eu ainda estava preocupado. Pensei em fugir com um dos carros, mas todos estavam trancados em uma garagem. Levei um bom tempo procurando as chaves dos carros e do cadeado da garagem, mas não encontrei nada. Bem, já eram quase 11 horas da manhã, quando decidi voltar para o meu quarto. A reunião provavelmente havia terminado. E surpreendentemente, eu não me sentia nem um pouco cansado. Quando entrei na casa, tudo estava silencioso. Chamei por Cíntia, mas ela não me respondeu. E parecia não haver ninguém ali. Fui ao meu quarto
e levei um susto ao ver o meu gravador sobre a cama com um pequeno bilhete ao lado. E no bilhete estava escrito: encontrei seu gravador e o trouxe aqui sem que ninguém percebesse. Ouça a gravação atentamente. Te encontrarei ao meio-dia na estrada que dá acesso à plantação de soja. Tenha cuidado. Com carinho, Cíntia. Liguei a gravação e pude ouvir o seguinte. A gravação era longa, então terei que resumir ao máximo para não estender demais. O importante é saber que todos, menos Cíntia, eram favoráveis à ideia de me manter como prisioneiro. A Cíntia me defendia, e pude perceber o seu desespero através de sua voz. Mas todos os outros eram favoráveis à tradição. O pai dela chegou a mencionar que não deveríamos nos envolver com os prisioneiros. Criticou duramente Cíntia por ter se envolvido demais comigo. Os primos seguiam na mesma linha dura que o pai. Também a mãe e a tia diziam insistentemente que não era a primeira vez de Cíntia, e por isso ela deveria ser forte o suficiente. E gritavam com ela enquanto ela chorava desesperadamente. Eu, que já estava em pânico, tentava avançar e voltar à gravação desesperadamente para saber do que se tratava. Sim, eu era prisioneiro. Mas por quê? O que eu havia feito e que tradição era essa? E por que eles precisavam dessa tradição para sobreviver? E por que tanto teatro e gentileza comigo durante esse tempo todo? E por que Cíntia não deveria ter se envolvido comigo emocionalmente? Olhei para o relógio e eram 11h30 da manhã. Eu precisava pegar as minhas coisas para encontrar a Cíntia, pois ela era a minha única salvação. Porém, entretanto, ao me levantar da cama, eu percebo que Marcos estava em pé na porta do quarto me observando com expressão dura. E antes de eu poder demonstrar qualquer reação, ele se aproximou rapidamente e então eu não me lembro mais de nada. Tudo ficou escuro e eu me mergulhei na inconsciência. Despertei em um descampado, com os pulsos amarrados e cercado pelos familiares de Cíntia. E todos estavam com aspectos sombrios desta vez. A expressão de simpatia havia sumido por completo. Não pude deixar de notar que Cíntia não estava ali. Foi então que o pai dela começou a falar, enquanto todos os outros ficavam calados só observando. Certamente você está confuso, e lamento ter que passar por mais essa dificuldade. Mas hoje, toda a sua agonia terá um fim. Bem, deve ter notado que Cíntia não está aqui. Tivemos que prendê-la no porão, pois ela descumpriu uma das regras mais importantes: não se envolver com os humanos. No mesmo instante, me veio a imagem de Cíntia presa na jaula do porão. Então o pai dela continuou: sei que vocês pretendiam fugir. Cuidaremos de Cíntia depois. Agora é hora da caça. Caça? Perguntei assustado. O que vocês pretendem? É simples, meu caro. Iremos libertá-lo. E você então poderá seguir por essa trilha que corta a mata. Ele apontou para uma trilha que estava bem à frente. Serão 400 metros e você chegará a uma estrada de asfalto. Poderá usar a mata como refúgio, pois se tentar correr pela trilha em uma estratégia, logo nós o pegaremos. Todos deram uma risada maliciosa naquele momento. E caso consiga chegar ileso à estrada, ou seja, antes de o alcançarmos, nós o deixaremos ir embora.
Vocês virão atrás de mim? Apesar do óbvio, eu perguntei desesperado. Evidente que sim, respondeu o pai de Cynthia de uma forma sarcástica. Iremos caçá-lo e devorá-lo. Quero que saiba que normalmente fazemos isso com a escória. Bandidos, estupradores de criança, etc. Porém, no seu caso, abriremos uma exceção. Você está para ter uma morte dolorosa mesmo. Só vamos abreviar um pouco a sua vida. Vocês precisam fazer isso mesmo? Entenda, garoto, disse o homem que parecia ter 25 anos de idade e não 45. Nós sobrevivemos de caçada humana e não podemos caçar outra espécie ou simplesmente consumir carne humana morta. Devemos e precisamos caçar seres humanos e consumir a sua carne no instante da sua morte, enquanto estiver fresca. O que vocês são? Perguntei desesperado, não por curiosidade, mas como uma forma de tentar prolongar inutilmente a minha vida. Já fomos chamados de vários nomes. A mitologia dos Loup-Garou percorre o mundo desde antes de Cristo. Porém, há uma grande distorção entre o folclore e a realidade, a não ser por poucos pontos em comum. Essa história de correr por 7 cemitérios, se desponjar em encruzilhadas, seu 7º filho, balas de prata, ossos partindo em uma noite de lua cheia com uma transformação dolorosa, é tudo besteira. Posso me tornar como vocês através da mordida? Lembrei do ferimento em meu ombro. Não, isto é história para livros e cinema. Todos riam novamente ao mesmo tempo. Agora, vamos parar com frivolidades. Me dispus a falar sobre isso para permitir que você se tranquilize um pouco, pois não somos tão monstruosos assim. Com um gesto de cabeça, um dos sobrinhos veio até mim e soltou as amarras. Vamos, corra, nós daremos um tempo justo a você. Salve sua vida, disse o sobrinho Marcos. Assim que fiquei em pé, pude presenciar a cena mais fantástica que já vi. E sempre foi difícil de relatar isso, pois tudo era absurdo demais para ser verdade. Em um instante, todos estavam nus. Foi impossível não notar a perfeição em seus corpos. E quase que simultaneamente, todos se ajoelharam com uma das mãos e um dos joelhos no chão, e foram envolvidos por uma espécie de massa cinzenta, que em instante cobriu todos os corpos. Era como se fossem de uma espécie de fumaça densa e distante. Mas em alguns segundos, começou a assumir uma forma gigantesca, com movimentos superficiais frenéticos, como se surgissem espinhos que se movimentavam rapidamente na superfície dos corpos. Eu não conseguia correr, estava travado pelo pânico. E quando olhei, todos haviam se convertido em animais gigantescos. Lobos com um tamanho aproximado de cavalo. Pelos curtos, exceto em torno das enormes cabeças, como se fossem jubas. Os focinhos eram longos, com presas desproporcionalmente grandes. Aqueles animais possuíam caudas enormes e grossas, equivalente à metade de seus corpos. Eles estavam de 4 patas e ficaram assim o tempo todo. As suas patas eram extremamente grossas e fortes, e as garras também eram desproporcionais. A situação foi tão fantástica que, por algum motivo, o meu cérebro registrou todos os detalhes daquele momento, embora eu não pudesse mover um músculo do meu corpo. Jamais me esquecerei do som que aquelas criaturas emitiam.
Não eram uivos tradicionais, como vemos nos filmes ou nos documentários. Não vou saber explicar. Não há comparação possível de ser feita. Em uma fração de segundos, eles se movimentaram tão rapidamente que pareciam não ter peso algum. Embora fossem provavelmente mais pesados do que qualquer cavalo puro sangue. Fizeram um círculo em minha volta, e os olhares daquelas feras demonstravam sagacidade e inteligência, apesar da aparência feroz e primitiva. Eu estava perdido, e repentinamente alguns deles se afastaram e o círculo se abriu, dando passagem à trilha por onde eu deveria fugir. Eles estavam brincando comigo, zombando de mim. Obviamente, a minha vida terminaria ali. Por que, Senhor? Perguntei mentalmente. Por que tanta desgraça? O que eu havia feito para merecer aquilo? Lembrei da minha mãe. Ela com frequência costumava citar um poema em inglês que dizia o seguinte: eu nunca vi algo selvagem ter pena de si mesmo. Um pássaro cai morto de um galho sem jamais ter sentido pena de si mesmo. E este pensamento me deu ânimo. E eu corri feito louco. E já não sentia mais o cansaço proveniente da doença. E talvez fosse a adrenalina. Pensei: sim, eu vou morrer, mas vou morrer lutando para salvar a minha vida e com dignidade. E depois de ter corrido um certo tempo pela trilha, olhei para trás e vi as criaturas paradas. Sombras enormes na escuridão com olhos brilhantes. Não eram apenas brilhantes, mas pareciam sair pequenas chamas deles. Estavam paradas, esperando, me dando vantagem. Queriam mesmo me caçar, e sabiam que me alcançariam em segundos, pois eram mais velozes do que qualquer coisa que eu já havia visto. E foi neste momento que decidi sair da trilha e entrar para a mata cerrada. Porém, no instante que entrei, pude ouvir estrondos de galhos se quebrando como gravetos de uma pequena planta. Não aguentava mais, e o cansaço me consumia. Ajoelhei e vi a silhueta de um deles parado em minha frente. Aqueles dentes enormes e um cheiro forte e familiar. E apesar de muito mais intenso, o cheiro me lembrava algo. Sim, o perfume de Cynthia. Exatamente. É como se o perfume dela tivesse adquirido uma intensidade maior e mais densa. Inebriante, e não era exatamente ruim, mas muito intenso. Fechei os olhos e parei de respirar. Procurei manter a minha cabeça erguida com dignidade, embora o meu rosto estivesse banhado em lágrimas. A fera saltou sobre mim de uma forma indescritível. Fechei os meus olhos e pude sentir as suas presas em mim. Aquela fera havia fechado a mandíbula nas minhas costas, rasgando a minha jaqueta. Senti os dentes deslizarem na minha pele, mas sem produzir nenhum ferimento. Ela apenas mordeu a minha jaqueta de couro e me ergueu no ar, saindo em disparada pela mata. Eu quase cheguei a desmaiar, mas o ar gelado da noite e a adrenalina me impediram. Foi então que eu ouvi com clareza os outros lobos vindo atrás de mim. Sim, eles estavam parados até agora. Apenas aquele lobo que me carregava havia se adiantado por algum motivo. Ou seja, ele se adiantou para me salvar. A minha mente começou a funcionar com mais nitidez. Será que era Cynthia? Eu jamais saberei descrever aquele momento.
É como se eu estivesse dentro de um carro de corrida, mas sem para-brisas. A velocidade era fantástica e eu mal podia manter os meus olhos abertos em meio à escuridão. O caminho que fazíamos era repleto de árvores, mas nenhuma delas chegou a tocar o meu corpo. Vez ou outra, a criatura saltava sobre pequenas árvores. Isso, se você considerar pequena uma árvore de 7 metros aproximadamente. Uma coisa é certa, eu podia ter a doença que fosse, mas o meu coração era bem saudável para sobreviver a tudo aquilo. E repentinamente chegamos na estrada. A criatura gigantesca me colocou gentilmente no chão e eu fiquei deitado, pois não conseguia parar em pé. Foi aí que eu pude ver o seu olhar. O olhar por trás daquela fera não era de ódio. De certa forma, aquelas criaturas eram belas e assustadoras na mesma proporção. Olhei para o acostamento da estrada e todos os outros lobos estavam ali, parados, só observando, sem dar sinal de que me atacariam. E foi então que finalmente eu mergulhei na inconsciência. Acordei no hospital e fui informado que uma jovem havia me trazido de caminhonete. Perguntaram se eu a conhecia. Eu falei que não, pois não queria criar alarde sobre o assunto. E todos os meus documentos haviam sido entregues, juntamente com os meus cartões e o dinheiro. Informei às autoridades que não sabia do que havia acontecido. Fui liberado e voltei para casa. E após 3 dias, eu recebi um e-mail da Cíntia. E guardei o texto até hoje. Meu querido Fernando, eu estou bem. E espero que você também esteja. Como deve ter percebido, eu consegui me livrar da jaula a tempo para te resgatar. E por favor, me perdoe por ter de certa forma participado de tudo isso. Enfim, eu acho que não sou digna do seu perdão. De qualquer jeito, me manterei afastada, pois também não sou digna de você. Acredite ou não, eu te amo e te amarei para sempre. Com carinho, Cíntia. Nunca me esquecerei de Cíntia. Se ela ouvir este relato, saberá que eu também a amo e sempre a amarei. Frequentemente, eu vejo Cíntia nos cantos, nas ruas e no cinema. E como eu gostaria de encontrá-la novamente. Hoje, eu vivo fora do país e de vez em quando vou ao Brasil, sempre na esperança de encontrá-la de alguma forma. Na carta que a Cíntia havia me enviado, ela também me explicou sobre o presente que havia me dado, a cura do câncer. A mordida do braço liberou uma enzima em meu organismo proveniente da saliva dela, e essa enzima é curativa e restauradora. E se a humanidade pudesse fazer uma análise disso, seria perfeito. E talvez esse seja até um dos experimentos da Descob, uma organização proveniente no mundo todo que trata desse tipo de assunto, mas não irei me aprofundar aqui. Alguns nomes não foram citados propositalmente. Outros, inclusive o meu, eu mudei por motivos óbvios. Boa noite. Boa noite, me chamo Erlane, e aqui vou contar uma história macabra que aconteceu com um dos irmãos do meu tio.
O meu tio se chamava Antônio e o irmão dele chamava Edivaldo. O Edivaldo xingava muito esses nomes feios que vocês já devem saber quais são. Então, o meu tio e o Edivaldo foram à casa de um amigo. E nesta casa tinha muita bebida. E lá eles começaram a beber. E quando deu a hora de ir embora, já era por volta de meia-noite. Os dois pegaram as suas bicicletas e foram para casa. O caminho era uma estrada de terra bem estreita. E foi quando o Edivaldo avistou uma criatura negra gritando na sua frente, tentando fazer com que ele não passasse. E ele, com a vista bem embaçada por causa do álcool, não conseguia ver o que era aquilo. Com muito medo daquilo, ele parou debaixo de uma árvore com galhos bem grandes. E foi aí que ele avistou uma mulher toda de branco, olhando para ele de cima da árvore. O meu tio Antônio, que estava bem sóbrio, porém assustado, pegou a sua bicicleta e saiu em disparada para casa, deixando seu irmão para trás. Edivaldo, já tremendo de medo, ficou ali mesmo embaixo da árvore. E foi quando ele avistou de longe um casal de idosos caminhando pela estrada e vindo em sua direção. E quando aquele casal chegou até ele, o convidou para ir até a sua casa, para que lá ele passasse a noite e fosse embora quando o dia amanhecesse. Edivaldo acompanhou o casal e ficou na casa deles até o dia clarear. E de manhã bem cedo, ele foi para sua casa. E assim que chegou, ele contou toda a história para o seu irmão Antônio. Contou para ele tudo o que ele havia presenciado. Até hoje, ele não sabe o que era aquela criatura negra na estrada o impedindo de passar. E muito menos aquela mulher de branco em cima da árvore que gritava para ele. Boa noite. Olá, o meu nome é Thalita, e desde criança eu sou muito sensível a ver e ouvir coisas espirituais. E diria até que sou um pouco acostumada a ter que lidar com espíritos. Em uma certa noite, eu estava usando meu notebook sentada na sala de casa, conversando no Skype com alguns amigos da escola. E como já eram 11 horas da noite, o meu pai disse: Thalita, apague as luzes da sala e vai dormir, e não demora muito. Então eu respondi: já tô indo. Em seguida, o meu pai voltou para o seu quarto. E enquanto eu estava sentada, eu senti um leve assopro no meu ouvido. Então passei a mão no meu ouvido olhando para trás. Mas como não vi nada, não dei muita importância. E continuei a conversa no Skype. Quando me virei, ouvi uma risada aterrorizante no meu ouvido. Uma risada diabólica. E rapidamente me virei levantando da cadeira. Mas procurei ficar calma, pois o que quer que seja aquilo queria me apavorar. E isso não iria conseguir tão fácil de mim. Esperei que acontecesse de novo por uns 20 minutos. Mas como não se repetiu, eu peguei o meu notebook, desliguei a luz e fui para o meu quarto. E como estava tarde, eu resolvi ir dormir também. Então me despedi dos meus amigos, desliguei o note e fui me deitar.
Sempre tive o costume de me cobrir toda na hora de dormir. Então me cobri, e foi aí que as perturbações começaram. Ouvi choro no meu quarto, gritos e batidas muito fortes no meu guarda-roupa, ao mesmo tempo que algo corria com pisadas fortes no meu quarto. Então, em pensamento, naquele momento, eu pedi a ajuda de Deus para enfrentar aquilo com coragem. E assim que pedi, tirei o meu cobertor e disse em voz alta: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você vá embora e nunca mais retorne à minha casa." E assim que terminei de falar isso, tudo ficou em silêncio. Mas não consegui dormir aquela noite, imaginando o que aquilo queria comigo. De manhã, eu perguntei ao meu pai se ele ouviu algo à noite, mas ele disse que não havia escutado nada. Então, eu perguntei para minha mãe, e ela também disse que não. Por algum motivo, só eu consegui escutar. Mas o que quer que seja, foi embora e nunca mais voltou. Boa noite. Desde que me entendo por gente, sempre morei com meu pai, pois a minha mãe nunca teve boas condições para me dar uma boa vida depois do divórcio. Porém, eu sempre tive contato com ela, e ela me visitava quase todos os dias. E até mesmo alugou uma pequena casa e um conjunto não muito longe dali. E costumávamos ir até lá durante as sextas-feiras depois da escola. E passávamos o fim de semana inteiro juntas. Ela sempre foi uma boa mãe, muito divertida, e compartilhávamos muitos gostos em comum, e entre eles o amor por gatos. Um dia, a minha mãe apareceu com um filhote de gato siamês, de olhos azuis e com todas as características da raça. Ela o havia comprado para que eu pudesse criá-lo. Demos a ele o nome de Ikki, que era o mesmo nome de um gato persa negro que a minha mãe teve antes do meu nascimento, a quem ela era muito apegada. Passou-se um pouco mais de um ano e nós o criamos muito bem. Ele sabia alguns truques como deitar, rolar e roubar a comida da mesa quando não estávamos olhando. E nós o amávamos muito. Um casal de idosos se mudou para a casa ao lado, junto com seu gato, um persa branco e muito ativo que tinha por volta da mesma idade do Ikki. E eles logo se tornaram amigos. E era lindo vê-los brincando. Mas Ikki era muito travesso e por muitas vezes invadiu a casa da vizinha da frente. E ela simplesmente odiava gatos. Eu sempre ia buscá-lo, mas teve um dia que ela simplesmente se cansou disso. Em uma manhã, depois do café, eu procurei por Ikki, mas não o encontrei. O persa branco, como de costume, estava o aguardando do lado de fora da nossa casa, mas parecia diferente. Ele estava muito mais agitado e assim que me viu, correu na direção da ladeira que levava até a rua. E rapidamente eu o segui. E lá eu vi que o pior havia acontecido. O Ikki estava caído no chão, já morto.
Corri de volta para a casa da minha mãe e chorei muito. E disse a ela o que havia acontecido com o Ike. E a minha mãe suspeitou da vizinha. E a mesma confirmou ter dado veneno para ele, pois estava cansada de ver o gato entrando pela sua janela. Eu voltei para minha casa inconsolável. E na sexta-feira, quase uma semana depois da morte de Ike, hesitei em ir para a casa da minha mãe, mas senti que deveria, para ao menos consolar o persa branco dos vizinhos que não tinha com quem brincar. Chegada a noite, eu e a minha mãe brincamos um pouco para então nos deitarmos. E como de costume, ela me contava histórias de terror que botava medo em qualquer criança. Mas horas depois, eu acordei com sede. Me levantei com cuidado para não acordar a minha mãe. Saí do quarto, liguei a luz da sala e o que vi logo me surpreendeu. Ike estava ali, andando na direção da cozinha. Eu sabia muito bem que era ele, pois ele tinha o mesmo olhar brincalhão. E quando me viu, parou de andar, balançou levemente a cauda e deu um longo e doce miado. E antes de entrar na cozinha, tentei segui-lo. Porém, não havia mais nada na cozinha. E mesmo depois de uma busca rápida, eu não o encontrei. Levei um copo de água de volta para o quarto. Bebi e me ajoelhei ao lado da cama. Então, eu comecei a orar para que o Ike estivesse bem. E como toda criança, cheguei a pedir um gatinho novo que se parecesse com ele, mesmo que não o substituísse completamente. A minha mãe acordou e perguntou o que aconteceu. E foi quando expliquei tudo. Ela sorriu e disse que ele voltou apenas para me dizer adeus e mostrar que não havia me esquecido. Uma semana depois, quando retornei para a casa da minha mãe, eu soube que o gato persa dos vizinhos havia morrido na porta de nossa casa, provavelmente esperando pelo seu melhor amigo. Me entristeci, mas ao mesmo tempo pensei que ele estaria melhor agora, junto de Ike. Hoje tenho 15 anos e a minha mãe vendeu a pequena casa onde morava antes. Casou-se novamente e me deu um irmãozinho, que atualmente tem apenas um mês de idade. E 2 dias depois do nascimento do meu irmão, um filhote de siamês apareceu na frente do portão da casa deles, machucado e miando bastante. A minha mãe, mesmo já tendo uma gata sem raça, adulta e um pouco rabugenta que se chamava Pepeta, ela acolheu o gato, a quem deu o nome de Július. Me surpreendi que, com o passar do tempo, o Július apresentou a mesma personalidade de Ike, tendo até o mesmo hábito de roubar comida, o que deixa a minha mãe muito confusa. Mas ainda assim, ele é muito carinhoso, e sempre que eu visito a minha mãe, ele é o primeiro a correr na minha direção, miar e me observar com seus lindos olhos azuis. Boa noite. Desde menina, sempre levei as coisas com muita seriedade. Nunca escondi o que sentia, e às vezes acabava sendo imprudente. Mas também sabia reconhecer os meus próprios erros e pedir perdão quando necessário. E apesar de ser filha única, nunca tive moleza na vida. Os meus pais não eram cruéis, mas também não eram de fazer as minhas vontades.
Alegavam que me criava para a vida e não para dar trabalho no futuro. Quando completei 20 anos, perdi o meu pai num acidente de trânsito. E depois disso, a minha mãe nunca mais foi a mesma. Um ano depois, ela me deixou devido a um infarto enquanto dormia. Para os familiares, o meu pai, vendo quanto ela sofria com a sua ausência, veio buscá-la para ficarem juntos. Apesar da tristeza, nunca lamentei a minha sorte e decidi honrá-los vivendo da maneira mais decente que pudesse. E como filha única, herdei a casa e até o depósito de material de construção. Mas não tinha talento para isso, e por este motivo, deixei os negócios aos cuidados de um primo mais velho e de confiança. E apenas aos 22 anos descobri o meu chamado. Desde que me entendia por gente que gostava de pessoas mais velhas. Tinha muita paciência com elas. Adorava ouvir as suas histórias e conselhos. E nunca admiti um idoso sendo maltratado perto de mim. Bem, eu descobri o curso de cuidador de idoso num projeto itinerante. E me apaixonei. Dediquei-me de cabeça e aprendi cuidados e procedimentos com idosos. E pela primeira vez me sentia realizada. Em pouco tempo, comecei a trabalhar. E logo conquistei a confiança e amizade de muitas famílias. No entanto, a vida não é só felicidade. E por conta da minha vocação e dedicação, perdi 2 relacionamentos amorosos. E acompanhei o fim de algumas pessoas que cuidei. Mas me sentia com o dever cumprido, pois garanti dignidade a elas até o último momento. E mesmo sem ter feito nada para receber reconhecimento, me senti realizada ao ver a gratidão dos filhos, netos e familiares, ao reconhecer que eu fiz a diferença na vida dos seus parentes. E como cuidar de idosos era a minha vocação, eu me inscrevi numa agência de emprego. E cheguei a trabalhar nas férias de alguns cuidadores. Mas queria ter a minha própria idosa para cuidar. E foi quando a agência me ligou e me informou de uma entrevista. Para minha surpresa, a família que requisitava morava no mesmo bairro que eu, cerca de 4 minutos de bicicleta da minha casa. Apesar disso, eu não conhecia a família. Fui recebida por uma mulher de meia idade. E o pai dela era um militar reformado de 85 anos. E com limitações no andar, ele seria o meu paciente. Ele se chamava Reinaldo. Era diabético e tinha outros problemas de saúde também. Durante a entrevista, percebi que Regina, sua filha, queria mesmo era se livrar da obrigação de cuidar do pai. E pouco se importava com quem eu era. Apenas comentou que a última cuidadora não aguentou ter que lidar com ele e pediu demissão. Isso há 3 dias atrás. Ela alegou que queria que eu começasse o quanto antes. Informei para ela que poderia começar naquele momento mesmo. Ela ficou contente e foi logo me levando até o idoso. Chegamos a um quarto fechado, abafado, escuro, bagunçado e fedido. Me deparei com seu Reinaldo, que dormia apenas de fralda geriátrica. Naquele momento, a minha vontade foi de estapear a Regina. Mas me controlei. Ela alegou que o pai era bagunceiro, grosseiro e mal agradecido, e que não havia tido tempo de ajeitar as coisas. Pedi para ela não se preocupar.
E para encerrar o assunto, eu aleguei que já havia me deparado com situações piores. Enquanto o Reinaldo dormia, eu fui retirando tudo que estava sujo. Aproveitei a raiva que sentia para limpar o quarto, o banheiro e tudo em conta. A Regina perguntou se não era melhor acordá-lo, ao que comentei que não, pois primeiro eu prepararia tudo, e depois, assim que ele acordasse, eu cuidaria da higienização dele. Eu estava revoltada pela falta de cuidados daquela megera, mas procurei ser profissional. E quando ele acordou, tudo já estava diferente e limpo. E com calma me apresentei e revelei que já havia dado um jeito em tudo em volta, mas que agora precisava higienizá-lo. Irritado, ele afirmou que não me queria ali. Então eu mandei ele parar de reclamar e disse que não acreditava que um homem tão bonito preferia mesmo ficar sozinho. E pior, na sujeira. Ele ainda teimou mais um pouco, mas com o meu jeitinho eu fiz ele cooperar. Irritado, ele reclamou da filha e acusou que ela queria vê-lo morto. Comentei que não era bem assim e que agora eu estava ali para cuidar dele. E com paciência e carinho o fiz tomar banho. E até pedi que ele ficasse um pouco sentado enquanto eu trocava as cobertas da cama. E com muita tranquilidade ele deixou. E foi aí que eu percebi que ele gostava mesmo era de conversar, mas que se sentia amargurado pelo abandono. Nos dias que se sucederam, chamei a Regina e comentei que ela deveria melhorar algumas coisas no quarto dele. Aquela megera quis engrossar comigo. No entanto, eu expliquei que não estava criticando ou falando mal, mas ajudando a compreender algumas coisas. Indignada, ela se mostrou irredutível e disse que era melhor eu me colocar em meu lugar e que me contratou para resolver problema e não para trazer mais. Aquilo me deixou indignada com aquela megera, ao que aleguei que era exatamente aquilo que eu estava tentando fazer e que o problema era a ignorância dela e pouco caso que ela fazia do pai. Tão logo refleti no que havia dito, imaginei que ela me dispensaria. No entanto, após um silêncio constrangedor, ela comentou que talvez eu tivesse razão, mas que o melhor era deixarmos aquela conversa para o dia em que eu me encontrasse com Jardel. Jardel era o filho daquela megera. Era casado e dono de uma loja de artigos esportivos. E que, segundo seu Reinaldo, era um ingrato. Que durante a infância e adolescência sempre recebeu muito carinho e mimos do avô. Mas quando se tornou um homem, o abandonou como se ele fosse um lixo qualquer. Eu sabia que não deveria me envolver na vida dos meus contratantes e que não deveria misturar o lado profissional com o sentimental. Mas me questionava se era mesmo errado alertá-los sobre a maneira como seu Reinaldo estava sendo tratado. Na preguiça, Regina não fazia uma comida apropriada para ele. Ele comia muita fritura, comida seca e sem um caldinho. E tudo o que ela fazia era entupi-lo de remédios. O quarto era abafado e escuro. Faltava adaptações no banheiro, uma janela no quarto e limpeza no ventilador, um aparelho de ar-condicionado e uma TV para distraí-lo. Também faltava luvas descartáveis e mais fraldas.
e nem escova de dentes ele tinha. A desculpa era que ele não tinha dentes. Bem, pelo menos isso eu resolvi. E ele passou a escovar a boca e a língua. E com isso, o mau hálito acabou. Eu mesma lavava a dentadura dele. Ele também precisava de alguns cremes aromáticos para a pele. Aparei as suas unhas, tanto a dos pés quanto a das mãos. Limpei os ouvidos e fiz a barba dele. E reforçava a higienização ao longo do dia. Aproveitei a consideração que ele demonstrou por mim e, mesmo a contragosto de Regina, o levava à porta para ele ver o movimento da rua. E com isso, ele passou a ficar mais ativo e empolgado. E inventou de passear comigo todo finalzinho de tarde. Eu já me preparava para passear com ele na pracinha próxima de casa, sempre depois da minha folga. Ele falava animado. Hoje poderei pegar um ventinho na porta de casa e sair um pouco desse muquifo. E aquilo cortava o meu coração. E até me afastava para chorar. Não tinha dúvida que ele, apesar das várias complicações da idade, só precisava mesmo de companhia. Foi quando decidi procurar o neto dele no serviço. E para isso, avisei que iria chegar mais tarde. Então peguei um coletivo e me mandei para o centro da cidade, onde encontrei a loja do Jardel. Eu o conhecia por foto. Ele era um homem até muito bonito, cabelos lisos, olhos azuis, esbelto, atlético e rosto lindíssimo, porém casado, e pai de uma menina de 8 anos. Felizmente, não o julguei atraente. Na verdade, pelo descaso como tratava o avô, para mim ele não cheirava ou fedia. E não passava de um coração egoísta e negligente que vivia para si. E pelo fato de não morar na casa do avô, era incapaz de visitá-lo ou demonstrar um pouco de carinho. O que me indignava era que o seu Reinaldo tinha uma boa aposentadoria, que poderia lhe garantir um melhor tratamento. Por sorte, o Jardel chegava cedo ao trabalho, e assim que me viu o chamando, me olhou confuso. Ao que reforcei que precisava falar com ele. Ele alegou que tinha o RH para resolver qualquer coisa sobre vagas de emprego. Foi então que contei que era a cuidadora do avô dele e precisava de um posicionamento. Nisso, ele me perguntou o motivo de não ter conversado com a mãe dele. Porém, me recebeu. Aproveitei para explicar tudo o que se passava e comentei que o Sr. Reinaldo precisava de qualidade de vida. Mesmo surpreso, ele ouviu tudo o que eu disse. E como eu era enxerida, falei que a mãe dele pouco se importava e que a sua vida era se embelezar e fofocar com as amigas. Surpreendentemente, ele soltou uma risada e foi muito humilde ao me ouvir. Chegou a dizer que realmente estava em falta com o avô, mas pensou que a mãe estava cuidando muito bem dele. Perguntei quanto tempo ele não visitava o seu Reinaldo, ao que ele confessou que aproximadamente há 5 anos. Mas se defendeu alegando que eram os problemas de vida e outras coisas. Aleguei que não estava o criticando, apenas tentando fazê-lo entender a minha posição diante de tudo que expunha. Ainda conversamos no escritório, quando a esposa dele chegou e, ao me ver, ficou pálida. Analisou-me de cima para baixo e, embora tentasse disfarçar,
demonstrou incômodo. O pior foi que ele havia dado ordem para ninguém nos interromper. Ela me cumprimentou e perguntou que fornecedor eu representava. Comentei que nenhuma, e que já havia perdido muito tempo. Aleguei que precisava assumir o meu trabalho. E nisso, ele prometeu que atenderia às minhas ordens e que passaria na casa da mãe no final do dia. E eu, como se fosse uma mulher de negócio, logo concluí: pois então passa bem, e bom trabalho. E nisso, nos cumprimentamos com um aperto de mão. Não precisava ser nenhuma adivinha para deduzir que a esposa havia feito um monte de questionamentos a ele a respeito da minha pessoa. Quando cheguei ao trabalho, encontrei a dona Regina indignada. E revoltada, ela me perguntou o que havia me dado na cabeça para eu ter ido ao serviço do Jardel falar mal dela. Pedi para ela se acalmar e me confirmar se foi ele que havia dito isso a ela. E nisso, ela contou que foi a Cristina, esposa dele. Recordei a conversa que tivemos antes que eu procurasse o Jardel e o fato dela alegar ser ele a pessoa que resolveria os problemas que apontei. Nisso conversamos e eu voltei a dizer que não tinha nenhum interesse em nada que fosse do seu Reinaldo. No entanto, como cuidadora dele, deveria zelar para que ele tivesse um tratamento digno e que tudo que conversei era necessário. Nisso, Regina pareceu perdida e comentou que seria melhor eu vir até no final de semana. E depois ela acertaria tudo comigo. Aquilo foi um balde de água fria em mim. Porém, não me impediria de cumprir com as minhas obrigações até o último instante. E no final do dia, conforme prometeu, Jardel compareceu à casa da mãe. Regina estava no salão de beleza e quem o atendeu fui eu. Avisei que o seu Reinaldo estava tirando um cochilo. Aproveitei a presença dele para levá-lo ao quarto do avô e mostrar tudo o que conversamos, e expus a ele pela manhã. Ele calmamente concordou com tudo. Foi então que pedi para ele não abandonar o avô. Expliquei que aquela era a última semana que eu trabalhava na casa da mãe dele. Contei que a esposa dele havia ligado para a Regina e que ela julgou melhor me despedir. Nisso, ele me olhou nos olhos com aquele par de olhos azuis lindos e me perguntou se era aquilo que eu realmente queria: abandonar o avô dele. Aleguei que, como cuidadora e ser humano, eu estava arrasada, mas que a mãe dele era soberana e que ela que mandava. Ele alegou que de maneira alguma permitiria a mãe dele me mandar sair de lá e também conversaria a sério com a mãe. Algum tempo depois, foi para a sala aguardar a Regina. Nisso, o seu Reinaldo acordou e eu comentei que tinha uma surpresa para ele. Ele pareceu muito animado e eu preparei como se fôssemos para a porta pegar um ventinho. Mas foi só ele se deparar com o neto na sala de casa para ficar muito emocionado. Os dois se abraçaram e o seu Reinaldo perguntou o motivo dele abandoná-lo, já que ele o amava tanto. Jardel começou a chorar e reconheceu que foi egoísta em se preocupar apenas com o próprio umbigo, mas que agora compreendia tudo. Contou que só fez besteira desde que saiu de casa.
e que hoje vivia de aparência e apenas por sua filha. Mas pediu para o avô não se preocupar, pois ele percebeu o que realmente importava em sua vida e que começaria a dar valor ao que realmente importava. Comentei que me afastaria para eles conversarem um pouco. E algum tempo depois, a Regina me chamou e pediu que eu ficasse com o pai dela, enquanto ela conversaria com o filho. Com prazer, peguei o seu Reinaldo. Ele, contente, me mostrou o neto e até nos apresentou, dizendo que ele era o filho que sempre desejou ter e que veio como neto. Enquanto eu saía com ele para irmos para a porta, notei o par de olhos azuis me observando. E quando o meu horário acabou, deixei o seu Reinaldo dormindo depois do jantar. Fiz um mingauzinho que ele adorava, que o livrou da fritura que só lhe causava diarreia, e até mesmo uma má noite de sono. Eu não opinava nas refeições da casa da Regina, mas fazia questão de fazer tudo assado e cozido para ele. E como ele era como uma criança em relação ao sono, eu aproveitava para preparar a comida dele e garantir que ele tivesse o melhor. Embora a Regina não gostasse de mim, ela percebia que eu estava cuidando bem dele. E o pai dela estava muito mais ativo. No dia seguinte, assim que eu cheguei, a Regina me chamou para conversar e disse a mim que conversou com o filho dela e chegou à conclusão que não poderia me dispensar do trabalho. Aquilo me deixou tão contente que até dei um abraço nela, o que a deixou muito surpresa e sem jeito. Porém, eu corri para ver o meu velhinho. Foi um dia que ele estava meio aborrecido e eu procurei o deixar tranquilo, só o incomodando no que dizia respeito aos cuidados necessários. No entanto, no dia seguinte, ao chegar no serviço, me deparei com o Jardel. Ele veio para levar o seu Reinaldo e eu para a casa dele, enquanto ia ser colocado o ar-condicionado ali no quarto e também as adaptações necessárias no banheiro. Perguntei se a minha presença não seria um incômodo à esposa dele, ao que ele me disse que ela havia decidido ficar alguns dias na casa da mãe dela com a filha deles. Pedi desculpas pela indiscrição e indaguei se tudo aquilo não era por conta da presença do avô, ao que ele respondeu que não, e que simplesmente a esposa e ele estavam juntos por conta da filha. E a esposa o chantageava usando a filha para conseguir que as suas vontades fossem feitas. Bem, foram apenas 3 dias que eu tive que acompanhar o seu Reinaldo na casa do Jardel. E por conta disso, ele fazia questão de me deixar em casa. Diferente da mãe dele, quando eu chegava no serviço, o seu Reinaldo estava limpinho e até já havia tomado o café da manhã. Tinha uma senhora que trabalhava na casa dele e que providenciava tudo para que eu só tivesse o trabalho de cuidar do seu Reinaldo. E quando eu voltei para a casa da Regina, fiquei maravilhada com o que foi feito no quarto. A janela de vidro iluminava o ambiente. O banheiro estava realmente adaptado e o aparelho de ar-condicionado instalado. E até o colchão da cama havia sido trocado. Estava tudo melhor. Havia também uma TV para ele se distrair.
e muita fartura nos materiais de higiene. E na despensa havia comida apropriada para um senhor de idade e nas condições dele. Mas o que me deixou contente foram as visitas do Jardel para o avô. E com isso, o seu Reinaldo voltou a sentir prazer em andar pela casa. E às vezes alegava que não precisava nem de fralda. E chegou até a me dar uma bronca, alegando que não tinha mais medo de cair. E aquilo me deixou contente. Ele só gostava de assistir jornal, ouvir louvor e programação da igreja. Alguns hinos que ele escutava eram tristes e chegava a emocioná-lo. Porém, ele gostava muito. Dizia que aqueles hinos o aproximavam de Deus. Bem, ele voltou a orar e às vezes me convidava para participar da oração. A Regina começou a desconfiar que eu tivesse interesse em alguma coisa dele e vivia me dando alfinetadas nas entrelinhas. No entanto, eu alegava que apenas em saber que o seu Reinaldo estava bem era a minha maior satisfação. Alguns meses depois, no aniversário de 86 anos dele, eu estava de folga. E a Regina decidiu fazer um almoço de comemoração. E somente o Jardel e ela compareceram, pois a Cristina e a filha do Jardel disseram que elas não compareceriam em uma comemoração sem graça de um velho. Eu estava em casa quando o telefone tocou. E para minha surpresa, era o meu velhinho me chamando. Ele perguntou onde eu estava e por que ainda não havia chegado. Menti que ainda não havia encontrado a roupa adequada, mas pedi para ele não se preocupar, pois não perderia aquilo por nada. E mesmo a Regina tendo dito que eu não deveria, eu compareci assim mesmo. E quando me viu, ela não disse nada. E como era um dia de domingo, o Jardel estava lá desde cedo. Porém, eu não fazia a menor ideia. Perguntei a Regina aonde estava o seu Reinaldo. E comprei até uma camisa como presente para ele. Ela me disse que ele estava no quarto. Então, eu decidi ir até ele para levar o meu presente. E foi então que tomei um susto. A porta do quarto estava aberta e deparei-me com o Jardel completamente despido, ajudando o avô a se vestir. Pelo jeito, eles haviam tomado banho juntos e estavam num clima muito descontraído. No ato, eu tomei um grande susto e soltei um grito. E em seguida, levando a mão na boca. Nisso, o Jardel apenas voltou-se a mim sem reação. O seu Reinaldo começou a sorrir da situação. E eu fiquei morta de vergonha. E também muito confusa e perdida. Levei as mãos nos olhos e só então me afastei da porta do quarto, pedindo desculpas. O Jardel era lindo, e sem mencionar, bem avantajado nas partes íntimas. E aquela cena não saía da minha cabeça. O pior é que eu nunca o havia visto com maldades até aquele momento. Porém, depois daquela situação embaraçosa e constrangedora, comecei a viver um dilema. Ele era casado, tudo bem que vivia de aparência e bancava os luxos da esposa e da filha, mas ainda assim era um homem proibido. Fiquei tão sem jeito que não tinha coragem nem de olhar na cara dele. E já recomposto, ele pediu para eu não ficar assim. Afinal,
quem teve a nudez exposta foi ele. Ele me lembrou sorrindo, tentando me acalmar e demonstrar que não foi algo que realmente merecia relevância. Acredito que por isso eu fiquei mais fascinada por ele. Bem, foi uma comemoração simples, mas muito representativa. Regina, pela primeira vez, admitiu que, embora não me quisesse ali antes, agora sentia feliz em ter a minha presença. Comentou que, apesar de algumas diferenças, reconhecia que eu era uma bênção para o pai dela e que por isso me considerava quase uma amiga. E nisso até me abraçou. Foi algo inesperado. E na comemoração não havia ninguém além de nós. No entanto, o seu Reinaldo comentou que estava feliz por estar comemorando seu aniversário com as pessoas que realmente são importantes para ele. Eu o abracei com carinho e até me emocionei. Pela idade já avançada, por volta das 7 da noite, tudo já havia acabado. Eu agradeci e já ia me retirando, quando ele me interrompeu, perguntando aonde eu pensava que iria. E então, convidou o Jardel e a mim para ouvir o louvor e ficar com ele até que ele dormisse. E disse também que aquilo era o que ele realmente queria como presente de aniversário. A Regina até quis protestar, alegando que poderia ficar muito tarde. Mas nisso, ele alegou que o Jardel poderia me levar em casa. E perguntou qual o sentido dele ter carro, se não servia nem para acompanhar um andama em casa. Bem, diante disso, eu não tive como recusar. E como sempre, ele ouviu vários louvores. Falou um pouco de Deus, e quando já estava bocejando, nos chamou para orar. Oramos de mão dadas. E assim que ele acabou, ele disse que a verdadeira família era quem acompanhava e auxiliava a pessoa quando mais precisava. Disse ainda que se algum dia o Jardel decidisse realmente ser feliz, que pensasse mais em si mesmo, sem medo de ser rejeitado ou criticado. E brincou dizendo que se algum dia ele deixasse a Cristina, que não perdesse tempo e me pedisse em casamento. Nisso, começamos a sorrir muito. E o Jardel comentou com carinho que era melhor o avô ir dormir, pois já estava delirando de sono. E como era de se imaginar, logo o seu Reinaldo dormiu. Eu dei um cheirinho nele, já me despedindo. Contudo, o Jardel alegou que me levaria em casa. Afinal, para que serviu o carro se não conseguisse deixar nenhum andame em casa? Tentei escapar, mas ele alegou que não tinha jeito. E me lembrou que eu estava presente quando o avô dele falou, e nisso eu concordei. Foi uma questão de 2 minutos no máximo para eu chegar em casa. E mesmo sem querer, no íntimo, eu agradeci o seu Reinaldo pela ideia. No entanto, eu resisti àquele pensamento. E por volta da madrugada, o meu celular tocou. E era a Regina desesperada, informando que o seu Reinaldo havia falecido enquanto dormia. Eu só conseguia dizer que não era verdade. E que ela só estava falando aquilo para eu sempre o proteger e lutar pelo que o pai dela precisava. Cheguei a tirar o telefone no chão. E do jeito que eu estava, eu peguei a bicicleta e corri para a casa dela. Aquilo foi terrível e não gostaria nem de mencionar, mas de fato ele havia partido. E quando o Jardel chegou,
eu estava chorando e sendo apoiada pela mãe dele. Perdi toda a minha postura profissional e até parecia que eu não estava acostumada com aquela situação. A própria Regina tentava me tranquilizar e até quando compareci no velório, estava arrasada. Foi uma dor comparada à perca dos meus pais. E para algumas pessoas, eu era uma filha bastarda dele, pois eu não conseguia me afastar do caixão por muito tempo. Em alguns momentos, a Regina se aproximava, querendo saber se eu estava bem. E em seguida, ela me pedia para afastar um pouco. E nem mesmo diante daquilo, a cobra da mulher do Jardel compareceu. E ele, apesar de ser a pessoa que resolvia tudo, veio conversar comigo e insistiu para que eu me afastasse um pouco do caixão. E sem que percebêssemos, parecíamos mesmo um casal. E somente depois do sepultamento foi que percebi o quanto fui imprudente e agi tomada pelo choque da partida do seu Reinaldo. Cheguei a pedir perdão para Regina pela minha postura diante do falecimento do pai dela. Ela, no entanto, me disse que eu havia ajudado a não pensar tanto na dor que ela mesma sentia. E o importante foi que eu estava sendo sincera. Cheguei em casa esgotada e não queria ver ninguém. Só conseguia chorar e recordar do seu Reinaldo. Acabei dormindo e sonhei com ele. No sonho, eu estava no quarto dele, pegando a medicação para ministrar a ele, quando ele se aproximou sorrindo, todo vestido de branco. E com a aparência de sempre, ele me perguntou o que eu estava fazendo. Falei que ele deveria tomar o remédio. E então ele começou a sorrir. E nisso foi tomado por uma luz e se tornou um homem jovem e bonito, bem parecido com o Jardel. Então me agradeceu e me disse que não precisava mais cuidar dele, pois agora ele estava bem e feliz. E depois me mostrou uma bolha luminosa e me deu. E disse que a minha missão agora era auxiliar o Jardel, que aquilo seria a realização humana que arrancaria o seu neto de todas as trevas que sufocava o seu ser. Perguntei o que era aquilo, ao que ele me disse que era Jadiel, algo precioso e que somente eu poderia dar a ele. Depois ele me disse que precisava ir, ao que perguntei para onde. E nisso ele sorriu do jeitinho que costumava fazer e disse que estava indo para o pai. Em seguida eu fui acordando e sentindo uma sensação de paz. No entanto, acabei dormindo outra vez e só acordando por volta de 6 da manhã, justamente o horário que me levantava para ir trabalhar. Foi quando refleti que o seu Reinaldo não estava mais conosco. E também eu não tinha mais trabalho. Me sentei na cama e só chorava me lembrando dele e no que aconteceu. E por volta de 6 da tarde, eu estava em casa chorando e ouvindo alguns louvores que eram a cara do seu Reinaldo. E foi quando o carro do seu Jardel parou diante da minha casa. Ele desceu e tocou a campainha. E ao que fui atender, tomei um susto. Bem, mas me apressei em recebê-lo. Ao que ele me disse com os olhos marejados e com dificuldade que estava péssimo e que não aguentava mais perder as pessoas mais importantes em sua vida. Confessou que se afastou do avô temendo passar por aquilo, mas que agora percebeu o quanto foi idiota
mesquinho e egoísta. E nisso pediu para eu deixá-lo ficar um pouco ao meu lado, pois eu era a pessoa que lhe fazia lembrar-se da sua remissão como avô. Também contou que sentia muitas saudades do avô e que se culpava. Concordei que ele entrasse e me fizesse companhia. E dali ficamos ouvindo louvor em silêncio. Ao que ele perguntou se eu acreditava que o avô dele o havia perdoado. E nisso, aleguei que ele fez toda a diferença nos últimos meses de vida do avô. Mas era ele que precisava se perdoar. E foi quando me levantei do sofá onde estava e sentei ao lado dele, o abraçando forte. E nisso, ele retribuiu o abraço. E quando dei por mim, estávamos nos beijando. E o que jamais imaginei aconteceu de uma maneira inexplicável e aleatória. Fizemos amor no sofá da minha casa e depois na minha cama. Passamos a noite juntos e dormimos como se fosse a coisa mais normal do mundo. E apenas no dia seguinte foi que eu dei conta da loucura que havia feito. Envergonhada, saí da cama de fininho e corri para o banheiro, onde me higienizei e recompus. E só então eu tive coragem de acordá-lo. Ele me olhou surpreso. Eu comentei que já eram 8 da manhã. E nisso, ele me olhou assustado. Comentei que iria preparar o café e que, se ele quisesse, poderia tomar banho. Sem mencionar nada, tomamos café e ele se foi. Surpreendentemente, havíamos feito a pior loucura de nossas vidas. E só depois que ele saiu foi que pude avaliar tudo aquilo. Não entendia como eu me deixei envolver. Contudo, não tive tempo de respirar, pois o telefone tocou em seguida. Era a Regina. Pensei que ela queria saber do paradeiro do filho. E lógico que não diria que ele havia acabado de sair da minha casa. Mas ela queria falar do pagamento do mês. E nisso eu aleguei que não queria nada. E que se a vida do seu Reinaldo dependesse do meu trabalho sem nenhuma remuneração, eu me sentiria feliz em não receber um só centavo. No final do dia, o Jardel me ligou, querendo conversar sobre o que aconteceu. Bem, eu compareci ao encontro, mas disposta a pôr um fim em tudo, e alegar que era melhor esquecermos tudo aquilo e nos afastarmos, até mesmo para evitar problemas. Ele me perguntou se aquilo era o que eu realmente queria, ao que comentei que era o certo a se fazer. E nisso ele concordou. Meses depois, eu já estava trabalhando numa padaria, quando tive um mal-estar. Foi algo passageiro e que nem procurei dar tanta importância. Mas, contudo, aquilo começou a ficar frequente. Eu acordava enjoada e sentia uma fraqueza. A minha vista ficava turva. E foi quando eu decidi ir para o hospital, onde recebi a suspeita de gravidez. No começo, sorri alegando que só se fosse do vento, pois o meu último relacionamento havia acabado há quase um ano. Contudo, no ato, me lembrei do que havia vivido com Jardel. E naquele momento me bateu um desespero. O resultado do exame não poderia ser o mais desastroso possível. Eu estava realmente grávida. No entanto, a responsabilidade era minha. Acabei saindo da padaria e dedicando meu tempo para me cuidar. Decidi que jamais me meteria outra vez na vida do Jardel, e que eu era mulher o suficiente
para viver aquela gestação sozinha. Afinal, eu fui a idiota ao me deitar com um homem comprometido. No entanto, meses depois, cheguei a me questionar se era justo o Jardel nem ao menos saber que teríamos um filho. E foi quando decidi compartilhar aquilo com ele. Mesmo já imaginando que ele pensaria que eu estava mentindo e querendo envolvê-lo. Lógico que eu não liguei para ele e simplesmente contei. Disse que precisava falar com ele. E daí ele ficou até surpreso, pois já faziam 5 meses que não nos víamos. E contudo, assim que ele me viu de barriga, ele não teve a menor dúvida. No ato, ele foi logo dizendo que eu não passaria por aquilo sozinha. E revelou que descobriu que a sua esposa tinha um amante. E que até a filha que ele julgava ser sua era do amante de Cristina. Contou que o cidadão saiu da prisão e a Cristina decidiu abrir o jogo. E comentou que fechou um acordo com ela e que fariam tudo de uma maneira civilizada. E ela, por conta própria, abriu mão de muitas coisas. Revelou que estava divorciado e que preferia ficar sozinho. Expliquei que não queria compromisso ou exposição. Apenas que ele soubesse que aquele filho era dele. E que se quisesse fazer um exame de DNA, eu não me ofenderia. Contudo, ele me disse que não precisava e que confiava em minha palavra. E nisso, ele passou a me ajudar com a sua presença. E acabamos voltando a ter intimidades, como se fôssemos mesmo um casal apaixonado. Na verdade, o médico alegou que aquilo ajudaria no momento do parto. E quando chegou o momento do parto, ele me acompanhou e tivemos um menino. Jardel ficou muito emocionado. E ao perguntar o nome que deveríamos dar para a criança, ficou surpreso quando contei que seria Jadiel. Ele ficou pasmo e perguntou como assim. Expliquei que tive um sonho, que aquele era o nome que deveria dar. Porém, não comentei nada de como ou com quem foi o sonho. Nisso, ele revelou que aquele era o nome que ele sempre sonhou em dar para um filho, caso chegasse a ser pai de um menino. Com 3 meses de nascimento do Jardiel, a Regina soube de tudo e avisou que o seu filho poderia ser bobo, mas ela não abriria mão de um exame de DNA para comprovar a paternidade do Jardel. Não me fiz de ofendida e o exame foi feito. E com o resultado, a Regina engoliu o próprio veneno. Ela foi falar comigo e me disse que não caía bem o Jardel e eu não resolvermos a nossa relação. Contou que não gostava muito de mim, mas conhecia o meu coração e que sentia satisfeita se eu fosse a sua nora, pois sabia que eu cuidaria bem do Jardel. Expliquei que aquilo dependia do Jardel me propor algo. E nisso, ela me disse que o Jardel era bom para os negócios, mas como homem era igual ao pai dele. E eu era quem deveria tomar a iniciativa. E assim eu fiz. Logo, eu pedi o Jardel em casamento. Ao que ele sorriu e em seguida me abraçou e me beijou. E revelou que não pensava em outra coisa. Atualmente, continuamos casados e apaixonados. Jadiel tem 8 anos e temos mais 2 filhos, a Jéssica de 4 anos e o Reinaldo de 2 anos. Não consigo ver a minha vida sem o Jardel e devo tudo isso ao seu Reinaldo, pois conhecê-lo deu sentido à minha vida. Eu nunca acreditei que um dia teria a minha própria família.
Hoje, o meu esposo sabe sobre o sonho que eu tive com o avô dele. E ele acredita que, de fato, o seu Reinaldo me deixou uma mensagem de esperança logo depois que partiu. E que esta é a prova que o avô realmente o perdoou. A Regina hoje é uma mãe para mim.